Pronto, vamos começar. Deus falando conosco. Estou envolvido em todos os momentos da sua vida. Mapeei cuidadosamente cada centímetro da sua jornada ao longo desse dia. Apesar de você acreditar que ele é feito de acontecimentos aleatórios, espere enfrentar problemas hoje, mas acredite que o meu caminho é perfeito, mesmo em meio a tanta imperfeição. Tenha consciência de minha presença ao atravessar o dia. Lembre-se de que nunca saio do seu lado. Deixe que o Espírito Santo o guie passo a passo, protegendo-o das provações desnecessárias e dando-lhe condições para enfrentar os obstáculos que surgirem. Ao atravessar esse lamaçal em que se transformou o mundo, mantenha sua atenção em mim. Assim, a luz da minha presença o iluminará, dando-lhe uma sensação de paz e alegria que nenhum problema é capaz de tirar. Senhor Jesus, Espíritos de luz, vocês estejam presentes hoje conosco, nos auxiliem, para que nós possamos abrir nossos corações, abrir nossa mente, para que possamos trocar, para que vocês nos inspirem, para que a gente consiga absorver não só o conhecimento lógico, mas a experiência que o conhecimento dessa doutrina tão linda nos traz. Que nós possamos fazer o melhor uso do conhecimento que nós estamos praticando hoje. Assim seja. Graças a Deus. A Lucimar tá entrando na sala, que legal! Gente, quem quer ler? Acho que a Jussara tinha que ler, porque ela passou o final de semana. Passou o final de semana sem falar. Pegou os Sansons para Cristo. Tá sentindo, né, Juliane? Eu achei que ela ia falar assim, Ju, agora você pode ler o Evangelho, aproveita que você já fez a oração. Vambora! Lucimar, seja bem-vinda! Obrigada! Oi. Boa tarde, boa noite! Vamos lá, hein? Capítulo 4, item 24, limites da encarnação. Capítulo 4, item 24, instruções dos espíritos, limites da encarnação. Podemos? Vamos lá. Instruções dos espíritos, limites da encarnação, item 24. Quais os limites da encarnação? A bem dizer, a encarnação carece de limites precisamente traçados. Se tivermos em vista apenas o envoltório que o constitui o corpo do espírito, dado que a materialidade desse envoltório diminui à proporção que o espírito se purifica. Em certos mundos mais adiantados do que a Terra, já ele é menos compacto, menos pesado e menos grosseiro, e por conseguinte, menos sujeito a vicissitudes. Em grau mais elevado, é diáfano e quase fluídico. Vai desmaterializando-se de grau em grau e acaba por se confundir com o perispírito. Conforme o mundo em que é levado a viver, o espírito reveste o invólucro apropriado à natureza desse mundo. O próprio perispírito passa por transformações sucessivas. Torna-se cada vez mais etéreo, até a depuração completa, que é a condição dos puros espíritos. Se mundos especiais são destinados a espíritos de grande adiantamento,
estes últimos não lhes ficam presos, como nos mundos inferiores. O estado de desprendimento em que se encontram lhes permite ir a toda parte onde os chamem as missões que lhes estejam confiadas. Se considerar do ponto de vista material a encarnação, tal como se verifica na Terra, poder-se-á dizer que ela se limita aos mundos inferiores. Depende, portanto, de o espírito libertar-se dela mais ou menos rapidamente, trabalhando pela sua purificação. Deve também considerar-se que no estado de desencarnado, isto é, no intervalo das existências corporais, a situação do espírito guarda relação com a natureza do mundo a que o liga o grau de adiantamento. Assim, na erraticidade, é ele mais ou menos ditoso, livre e esclarecido, conforme está mais ou menos desmaterializado. São Luís, Paris, 1859. Alguém gostaria de falar alguma coisa a respeito? Lucimar levantou o dedinho. Lucimar, você sabe destravar o seu microfone? Sim. O que mais me dói nesse momento, me dói, mas assim, sem martírio, tá? É quando a gente lê assim, Instruções dos Espíritos, e foi São Luís que nos disse, em Paris, em 1859. E aí eu fico pensando, é uma coisa tão simples, né? Ele está nos dizendo aqui que em mundos ditosos é como se a gente tirasse a roupa. Não há o sacrifício da desmaterialização, quer dizer, eles podem vir se vestirem como nós para nos auxiliar, se houver necessidade, e se desvestir no mesmo... Terminou o trabalho aqui conosco, eles podem ir embora sem ficar mácula, sem ficar marcado, sem ter assim aquela situação de, vamos dizer, desencarne, né? Desenlace. E para a gente entender, vou dizer de mim, né? Para eu entender isso aqui, que por que eu estou aqui nessa situação, aprender a agradecer ainda, porque nós temos que agradecer essa oportunidade de estarmos encarnados, levou um grande tempo, um longo tempo para esse entendimento. E hoje, quando eu vejo assim, em 1859, São Luís já nos falando isso aqui, a gente fica assim, meu Deus, nossa, como sou um espírito atrasado, meu Deus. Eu estou em 2020 e essa discussão ainda me comove, me deixa assim, pensando, eu que tive agora um sobrinho que desencarnou com o Covid há 15 dias, e esse meu sobrinho, ele não se encontrou em nenhuma religião, ele não buscava um entendimento de jeito nenhum, a mãe pastora, e ele, algumas vezes eu o convidei, ele foi ao pé, mas também não encontrou-se com Jesus, não conseguiu. E aí há uma grande necessidade de nós nos unirmos em oração por esse sobrinho, fazer apelo a alguns dos nossos antepassados que estão desencarnados e já estejam em uma situação melhor, que possa auxiliá-lo. A gente ir verificar todo o cabedal de conhecimento que a gente já tem, que é pouco, mas a gente tentar interferir enquanto médium com as orações para esse espírito que a gente nem sabe ainda se realmente morreu, mas desencarnou. A gente não sabe, mediante todo esse conhecimento aqui que ele está dando, porque desencarnar realmente é se livrar realmente do corpo material e do semimaterial, né?
ir para casa, ir de verdade. Porque quando você não tem todo esse conhecimento, você fica ligado a filhos, você fica ligado a coisas materiais, você fica ligado aqui embaixo. E aí a gente fica assim, né? Assim, meio que comovido mesmo. 1859, eu estou em 2020. Então, há toda uma necessidade, e eu estou com 65 anos, né, gente? Há toda uma necessidade de um entendimento bem melhorado em valor, em função da vida aqui na Terra, em função dessa encarnação. É isso. Alguém quer complementar? Levante. Alexandre, sabe destravar seu microfone? Sim, né? Oi. Eu queria chamar a atenção para um pedacinho do texto que fala aqui: se considerar a encarnação do ponto de vista material, tal como acontece na Terra, poder-se-á dizer que ela se limita aos mundos inferiores. Depende, portanto, de o espírito libertar-se dela mais ou menos rapidamente, trabalhando pela sua purificação. Então, é sempre lembrar, né, o quanto nós somos senhores dos nossos destinos, né? O quanto está na nossa mão. O jogo sempre está na nossa mão, sempre, né? Então, é muito comum a gente ver no dia a dia, nos dizeres tradicionais, né, se jogar a responsabilidade para o outro. E de formas, às vezes, muito sutis. Né? Por exemplo, dizer, está na mão de Deus. Né? Está na mão de Deus. Não, está na tua mão. Né? Está na nossa mão. Não está na mão de ninguém. Deus pode vir à Terra. Tem as historinhas que eu adoro, aquela do barquinho, né? Que o cara estava lá, ia se afogar, tal, e veio um helicóptero, veio o barco, tal, e ele, não, eu vou ficar aqui que o senhor vai me salvar. E ele morreu afogado. Ele falou, te mandei barquinho, te mandei helicóptero, o que mais que você queria, né? Então, só a gente pode fazer pela gente. Só a gente pode fazer pela gente, né? E eu acho muito legal, quando a gente fala em regeneração, eu gosto sempre de chamar a atenção para o seguinte, né? Mundo de regeneração. O mundo só será de regeneração quando eu estiver regenerado, né? Quando eu, você e você, como cada um de nós estiver criados, é que o mundo será de regeneração. Então, quanto mais a gente trabalhar pela nossa purificação, mais rápido a gente começa a alcançar determinados níveis de volatilidade, né? E de nos mantermos em condições de estarmos em existências maiores, em planos melhores, né? Então, só queria chamar a atenção, porque eu gostei muito disso, que eu gosto sempre do texto que fala você é o senhor do seu destino, né? Quem mais quer falar? Levante seu dedinho. Vamos ver. Mônica quer falar, mas ela não levantou o dedo. Mas eu tô sentindo que ela quer falar. Vai, Ju. Gente, eu tô lembrando aqui de uma parte que é acima da que o Alexandre falou. O estado de desprendimento em que se encontram lhes permite ir a toda parte onde os chamem, as missões que eles sejam confiadas. E aí, voltando para um outro ladinho aqui, eu estou lembrando de uma amiga, né? Que ela começou a me perguntar sobre a doutrina espírita, né? Ficou sabendo, né? Que você é espírita, e vem todos aqueles questionamentos, né? Mas isso, como é, como não é? E aí você, na sua, né? O seu conhecimento que é pequeno, como a Lu falou, aí fui explicando mais ou menos. Aí no outro dia ela chegou, Sara, eles estão em toda parte. Eu falei, estou em toda parte. Agora você vai se conectar ou ele vai poder enxergar aquilo que está à altura dele. Por exemplo, os mais inferiores talvez observem com mais clareza a sua parte inferior, o que você faz de inferior, que todos nós fazemos, né? É o julgamento, enfim, o orgulho, a vaidade. Então a gente vai se atrair com essa galera nessa medida.
Da mesma forma que quando a gente tem uma atitude, né, mais evoluída, digamos assim, de caridade, de doação, né, de uma palavra que seja, aí a gente vai se conectar com outros espíritos. Gente, ela no outro dia ela ficou tão nervosa com isso, que ela falou: Jussara, eu não queria ir ao banheiro porque eu sabia que eles estariam lá. Você acredita nisso? Ela não queria tomar banho, ela ficou tão desesperada. Eu falei: não acredito nisso, gente. Ela ficou louca. Só de imaginar que eles estavam por toda parte. Olha, só para descontrair, mas foi verdade, lá na FATEC. Quem mais quer falar alguma coisa? Foi para dar passagem para outra pessoa, para Mônica, assim, sabe? Lívia. Eu prometi que hoje ia ficar quietinha, gente. Não fica me instigando, não. Fala, Mônica. Eu adoro ouvir você. Eu tenho que trabalhar o silêncio, gente. Não, a Paula levantou o dedo. Levantou, Paula? Fala, por favor. Libera seu microfone, você sabe? Isso. Oi. Gente, é sempre pergunta, né? Porque eu estou aprendendo com vocês. Falando de reencarnação, é uma dúvida que eu tenho, né? Hoje está fazendo 11 anos da última internação da minha mãe, né? Aí, assim, eu gostaria de saber, assim, porque tem a reencarnação, e todo ano, né, eu sempre faço uma prece, eu sempre lembro dela, do meu pai, das pessoas que passaram pela minha vida. Ela recebe isso? Ela continua sendo minha mãe, ou ela recebe essa oração sendo outra pessoa, tendo reencarnado, talvez? Quem gostaria de responder a Paula? Lucimar. Vai, Lucimar. Recebe sim, Paula, onde ela estiver, porque é a sua sintonia de amor. Você faz essa prece para o espírito que esteve com você e você envia todo o seu amor. É uma sintonia maravilhosa de uma filha para uma mãe. Mesmo que ela já esteja reencarnada, onde ela estiver, em qualquer país, é um espírito, recebe tudo isso, tá? Pode ter certeza. Que lindo! Quem mais quer falar alguma coisa? Vai, Mônica. Não, assim, eu não sei se a Paula assistiu. Se ela não assistiu, eu recomendo. Tem na internet o filme Nosso, que mostra até uma pessoa, o André, recebendo a prece que uma senhora fez para ele, que assim é até meio triste porque ninguém tinha feito prece para ele, né? Eu não sei, acho que a família não tinha esse hábito e tal, então assim nem esposa, ninguém tinha feito prece para ele. E aí aparece essa senhora que foi uma que ele ajudou, né, que ele era médico, né, ele fez uma consulta com o esposo dela até meio contra gosto, né, ele não cobrou, porque o pai que arrumou, enfim. E aí ele recebe, aquilo faz muito bem. Então, assim, essa prece, além de sim eles receberem, como a Lucimar falou, a prece, ela é um fluxo, ela é uma energia de amor. E a energia, ela não tem fronteira. Ela pode estar, a sua mãe pode estar reencarnada, ou a sua mãe pode estar em outro plano, e com certeza ela vai receber, porque é um fluxo de energia, e o amor, eu acredito ser a energia mais poderosa que tem, né? Então, assim, aonde ela vai receber, e aquilo faz um bem imenso para ela, imenso para quem recebe, porque assim, a gente não sabe, até aqui, né, fala assim, a condição de desencarne de cada pessoa, né? Então, assim, principalmente, até como a Lucimar estava falando sobre o sobrinho dela, da necessidade de estar fazendo, né, orações para ele, porque depende também muito do jeito que a pessoa desencarnou, o estado dessa pessoa, né, no da aceitação, porque como ela mesma diz, houve a morte, mas a gente se houve o desencarne, né? Se ele ainda está ali apegado ao corpo, porque a gente sabe que
são N situações. E a pessoa é uma pessoa, é uma história, né? Enfim. E essa energia, né? Essa oração é uma intercessão que você faz, né? É um fluxo de amor quando você pede para um outro antepassado em prol daquele espírito, é uma intercessão que você está fazendo, ou para algum, assim, por exemplo, no São Francisco de Assis, Nossa Senhora Aparecida, né, que são espíritos, né, não são imagens, são espíritos de luz, de muita luz. Então, assim, você está pedindo intercessão, uma ajuda, porque nós sabemos que, enquanto encarnados, o nosso limite, né, de agir é pouco, né, nós não temos muito. Né? Às vezes, uma pessoa que tem, mesmo encarnado, por exemplo, um Chico Xavier, óbvio, né? Tinha uma luz imensa. Mas uma Moniquinha aqui não vai ter, né? É uma velhinha daquela de aniversáriozinho, entendeu? Então, assim, quando eu peço por alguém para interceder por outro, olha só o fluxo de amor que isso gera. É uma energia poderosa. E isso não tem dimensão, não tem fronteiras, alcança onde for. Então, assim, até na parte que a gente tem aqui do Evangelho sobre prece, né, ele fala sobre isso, do quanto poderosa é a prece e o quanto ela ajuda que está fazendo e para quem está fazendo. Era isso. Gente, outra parte aqui. Conforme o mundo em que é levado a viver, o espírito reveste o invólucro apropriado à natureza desse mundo. É muito interessante isso, né? Que nós temos as condições necessárias para vivermos nesse mundo. E com isso me fez lembrar dos outros mundos que são habitados também, não com essa mesma matéria, né? Que essa matéria é para viver no planeta Terra. E aí me fez lembrar também do filme Nosso Lar, que lá, né, as pessoas, conforme, dependendo do seu grau, elas não precisam comer, né, não precisam beber, e outras ainda assim chegam lá, ainda tendo essa necessidade de beber aquela aguinha, tipo uma sopinha, né, não sei se vocês lembram, eu esqueci o nome que dá, mas tem É um tipo caldo. um caldinho, isso, ainda tem essa necessidade. Aí eu fiquei pensando, fazendo essa associação. A gente, você vê no nosso corpo tem tudo, tem carbono, tem ferro, tem tudo que tem na Terra, né? Tudo que compõe o nosso planeta. Isso é muito interessante. E aí a gente vendo essas coisas na ciência, comprovando as coisas que você, ó, o Livro dos Espíritos, quando foi escrito em 1865, já trazia coisas, né, pra gente, e a gente vendo isso tudo sendo comprovado, é muito bonito, né? A gente fica mais firme ainda naquela fé raciocinada nossa. É muito legal. Alguém mais quer falar? Levante seu dedinho. Só Ninguém? assim, eu lembrei também do... Eu? Não, eu achei que você estava falando da outra pessoa. Só assim que eu lembrei do Nosso Lar, é exatamente isso aí que a Ju falou. E lá, como é maravilhoso, né? A questão da alimentação, o corpo que físico, ele não tem a capacidade de absorver o nitrogênio, que é o ar que a gente mais tem na nossa atmosfera. Se a gente fazer essa absorção do nitrogênio, nós não precisaríamos comer proteínas, porque a proteína, o nitrogênio, se você fizer, se você conseguisse, né, fazer essa absorção para o nosso organismo, se transformaria em nitrogênio. E lá no nosso lar é feito isso. Então, eles só bebem água e respiram. Então, é uma água fluidificada, que tem, né, uma lagoa imensa lá, assim, não sei se nem se é lagoa, se é um mar imenso, assim, né, um reservatório assim, imenso, e os espíritos que estão lá, que já são mais, assim, né, com uma elevação maior, eles só se alimentam disso, eles respiram e bebem água. Agora, como a Ju mesmo falou, quando chegam alguns outros que ainda não estão nessas condições, eles têm a necessidade do alimento. Só que, claro, né, não é um arroz, feijão, né, batata frita e bife, é esse caldo, né? Porque quando você vai para o Nosso Lar, significa que o seu espírito já está
né, um pouco mais depurado. Então, assim, tudo é feito, né? Deus é muito magnífico mesmo, porque tudo é feito da forma certa. Porque imagina, a gente está nesse corpo, nesse planeta tão materialista, né? Tão matéria mesmo. Então, a gente tem que ter essa coisa mais bruta, porque senão não ia dar conta, né? A gente não ia conseguir. Imagina em mundos inferiores, que a gente só está falando também de mundos, né, mais felizes, mas mundos mais inferiores, que a gente sabe que não tem que ter um mais brutinho ainda que esse, para aguentar mais ainda, né, o tranco. Então, assim, e aquilo também que o Alexandre falou de estar na nossa mão, é isso mesmo. Né? O que a Lucimar falou, nossa, 1859 a gente está aqui ainda. Então, assim, a consciência tem que estar desperta toda hora mesmo. A gente não pode, mas tem a eternidade, deixar para amanhã. Não, gente, bora. É hoje, né? É todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. Todo dia fazendo um pouquinho, despertando essa consciência. Não vamos mesmo deixar para amanhã, porque eu quero estar no mundo de regeneração, para que todo mundo esteja, e vou fazendo a minha parte, e todo mundo vai fazendo a sua. Né? Um pouquinho por dia, por minuto, por hora, e a nossa evolução está na nossa mão. Depois não vai dizer, mas Joaquim Pedro José me ajudou. Joaquim Pedro José te ajudou, mas precisava de você também se ajudar. Então, eu acho que é isso. Perfeito. Então, só para fechar, né? Ai, gente, hoje não tem a Nani. Cadê ela? Poxa. Gente, eu vi a Mônica. Oi. Só falar uma coisinha que a Mônica falou, eu me lembrei. Uma reflexão para ficar para a gente. Já pararam para pensar quanto tempo a gente gasta para manter o nosso corpo material vivo? A gente gasta praticamente um dia inteiro para sustentar o nosso corpo material. A gente gasta praticamente uma vida para sustentar o nosso corpo material, né? Então, assim, quando que a gente passa tanto tempo se dedicando para isso, quanta coisa também a gente vai poder fazer a partir de quando a gente não precisar mais ter tanto trabalho para sustentar esse corpo material, quando a gente não tiver mais essa necessidade, como é que a gente vai poder se dedicar para o que realmente importa? Então, assim, só essa reflexão que eu vira e mexe, eu penso nisso. Hoje em dia, com o tempo tão curto ainda, né? Mas só isso. Obrigada. Perfeito, perfeito. A gente precisa dormir também, precisa fazer a limpeza, e escova o dente, toma banho, e se alimenta. A gente gasta tanto tempo, realmente. Nossa. E quando a gente está no plano espiritual ou no mundo mais evoluído, não precisa de nada disso. Sobra muito tempo mais para poder ajudar e trabalhar e aprender. E deve ser muito legal. O espírito, ele é eterno, né? Então, através das reencarnações, acontece a lei do progresso. Cada vez a gente vai ficando mais depurado, né? Como todos vocês falaram. E o que a Mônica falou, Deus é muito, muito perfeito. Que a gente tem a necessidade aqui, está no planeta Terra, tem necessidade de se alimentar de tal maneira. Em outro planeta, tem necessidade de se alimentar de determinada maneira. E tudo se encaixa, tudo é perfeito. É como eu não posso dar uma comida mais forte para um recém-nascido. Ele precisa de quê? Ele precisa de leite materno. Então, cada um no seu grau, cada um no seu tempo, cada um com as suas necessidades, né? Bom, hoje não tem o momento final da música, porque a Nani não veio. Gente, eu tô treinando, tá? Eu tô treinando. Quando a Nani faltar, eu vou guardar uma cartinha aqui, ó, na manga. Quem gostaria de fazer a nossa prece final? Lívia! Eu não vou me atrever nem a cantar, né? Porque, né? Mas vou só fazer a prece final. Vamos fechar nossos olhos, nos concentrarmos, respirarmos e agradecer. Acima de tudo, agradecer por termos esse momento de evangelho, por estarmos com saúde, por estarmos em casa, por estarmos bem. Obrigada, Pai, por mais esse momento em que se acende uma luz em cada lar e que a gente possa vibrar essa luz para muito além de nossos muros,
tentando ao máximo alcançar quem está precisando nesse momento, tanto encarnado quanto desencarnado. Pai, pedimos pelo nosso planeta, que está passando por essas mudanças, pedimos principalmente também pelo nosso país, que é onde estamos nessa vida, e que possamos continuar caminhando, Pai, um dia de cada vez, sempre olhando pelo bem, sempre vibrando no bem. Apesar de alguns dias serem mais difíceis que os outros, que os bons dias sejam sempre a maioria. Peço, ao final dessa leitura, desse evangelho, que a água aqui ao lado possa ser fluidificada de acordo com a necessidade de cada um, tanto física quanto espiritual. Assim seja, graças a Deus. Graças a Deus, muito bem. Vamos fazer agora a nossa foto. Nossa foto. Vou dar um print na tela e todo mundo vai se congelar. 1, 2, 3 e sorrindo. Pronto, pode se mexer. E Paula deu um beijinho na Pieira. Coisa boa. Um beijo, até amanhã. Boa Deus noite. quiser. Boa noite. Boa noite a Deus, todos. boa noite. Obrigada. Amanhã. Tchau, Até gente. amanhã. Boa noite. Até amanhã. Beijo, boa noite.